nós aqui outra vez, falando novamente de Orlando, Central Florida, a comunidade brasileira que mais cresce no mundo. E ninguém melhor do que um casal que está há mais de 25 anos, eu nem sei exatamente, mas é mais de 25 anos, aqui na Flórida, que conhece Orlando como a palma da mão. Eu trouxe eles para conversar com vocês hoje, que são os donos do jornal B&B e muito mais que isso, os embaixadores, pessoas que conhecem a comunidade brasileira em Orlando como poucos. Heraldo e Maida Manes. Tudo bem, Heraldo? Tudo bem, Maida? Tudo. Maida, essa sociedade brasileira em Orlando evoluiu muito desde quando vocês chegaram. Faz um resumo disso pra gente. Nossa, mas mudou tanto da época que eu cheguei. Orlando era ainda muito pequena em termos de brasileiro. Tanto é que as minhas filhas mesmo, na escola eram as únicas brasileiras. Hoje em dia você já tem brasileiros em todos os bairros de Orlando, em todas as escolas, em todas as profissões você vai encontrar brasileiro. Então a sociedade em Orlando cresceu em número de brasileiros e fora que os que chegaram há muito mais tempo, os filhos já estão engrenados e já estão fazendo parte da comunidade. Heraldo, você tem uma experiência muito específica, além de publisher do jornal, você tem um envolvimento muito grande com os negócios brasileiros da cidade. É um dos membros do board executivo da Câmara de Comércio, da Central Florida Brazilian Chamber of Commerce. O que é que você tem a observar da evolução desse território, o território de negócios brasileiros em Orlando? Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite, Carlos. Eu acho que a gente está tentando o máximo possível poder contribuir com o teu site, que realmente já é um sucesso e a gente quer contribuir e é para nós uma honra poder participar aqui de Orlando. Eu também estou há 25, quase 26 anos acompanhando a evolução dessa cidade e realmente como dizia uma pessoa que eu conheço muito bem na minha vida, dizia que essa cidade parece um arrabal comparado, por exemplo, a São Francisco, a outras cidades maiores, né? Mas que deixou de ser. Hoje realmente é uma cidade que cresce de uma forma gigantesca, muito bem organizada, e a gente vê hoje o perfil do brasileiro que chega aqui muito diferente de quem chegou nos anos 90. Então, parece que a gente escolheu, não foi por acaso, mas a gente fez uma pesquisa e tivemos sorte de fazer parte dessa cidade hoje, que cresce de uma forma muito interessante. O perfil são profissionais que chegam com um bom conhecimento, já dominando o idioma, diferente de quem imigrou há 20 anos atrás, com algum dinheiro, e são empreendedores. E isso é legal fazer parte. Hoje a gente está com a Câmara do Comércio podendo dar uma assessoria para quem é recém-chegado, e acho que a gente está fazendo um papel bom, porque tem crescido, e evitar que as pessoas deem cabeçadas, né? Porque existem realmente muitos oportunistas de plantão, e eu acho que essas pessoas que estão chegando têm que procurar o amparo de pessoas sérias. Então a gente sabe identificar hoje quais são os caminhos que as pessoas podem, ou os atalhos, evitar os atalhos e buscar os caminhos corretos para imigrar para cá. Maida, no contato com as famílias é onde o drama acontece de uma maneira muito mais forte, né? Porque a adaptação aos Estados Unidos requer uma dose de paciência e de flexibilidade que é muito difícil. Não vamos ser até honestos, não é difícil para brasileiro, é difícil para qualquer ser humano que sai da sua zona de conforto. Você obviamente é chamada a conversar, a aconselhar e a contribuir com isso. Quais são as áreas mais conflituadas e os conselhos mais importantes que você tem para dar? Bom, eu acho que mudou da época que eu cheguei. Porque hoje a globalização, a internet, as pessoas vêm para cá já com maior conhecimento da cultura americana. Eu acho que eles já sabem, já estudam antes. Na minha época, quando eu cheguei, não. Você não tinha essa facilidade que a gente tem de informação. Então, quando você chega, é um choque cultural, porque existem muitas diferenças. Agora, um dos conselhos que eu dou sempre para quem venha é que o Brasil tem coisas incríveis para você passar para os seus filhos. Então, essa parte cultural que é boa, a gente não pode tirar dos nossos filhos ou de quem está vindo. Agora, não podemos esquecer que nós estamos em outro país e é a cultura deles que prevalece. Então, a gente tem que se adaptar, aceitar e entender, principalmente, porque muitas vezes a gente não consegue entender, mas o tempo vai conseguindo fazer você fazer isso.
Geraldo, estendendo essa conversa de Maida, isso se reflete na área de negócios também de uma maneira muito crucial, porque as culturas de negócios são muito diferentes também. Você, tanto com a responsabilidade que o jornal tem há 20 e quantos anos? 22 anos, o BB, de acompanhar tudo isso. Como é que você identifica as principais incoerências e dificuldades entre a cultura de negócios que se pratica no Brasil e a maneira americana de fazer business e de conseguir êxito? São várias. Eu acredito que é muito comum a gente ver pessoas que deram muito certo no Brasil, com excelentes business plans, planos de negócio muito bem elaborados, com experiência de mercado, com experiência no ramo da qual atua, e ter dado relativamente certo no Brasil, quererem usar essa mesma metodologia aqui nos Estados Unidos. E é muito claro ver que essas pessoas muitas vezes vão dar errado, porque um dos erros maiores que a gente comete é tentar trazer, como até a Maida explicou, não só na área familiar e social, na área de negócios também, saber fazer negócio com os americanos, principalmente o tempo. Eu lembro quando eu tinha negócios no Brasil, um almoço executivo demorava 2, 3, 4 horas. E hoje você tem um outro jeito de fazer negócios com o americano. O americano faz negócio num contato de 15 minutos, eles são objetivos. Então eu aconselho sempre quem veio com experiência, quem tem experiência no Brasil, a não querer adaptar, a não querer usar essa metodologia aqui. Ele tem que aprender, tem que buscar recursos e profissionais que estão habilitados a trabalharem aqui, profissionais americanos de preferência, que entendem a cultura americana, para poderem ter sucesso. Porque senão é bem provável que é um caminho para o desastre querer adotar. O que deu certo no Brasil não necessariamente vai dar certo aqui. Maida, você tem uma área de trabalho, uma das coisas que eu sei que você atua é no contato direto com clientes. Uhum. E clientes brasileiros, americanos e hispânicos. Fala dos três. Fala como é lidar. Ela tá rindo. Eu não sei o que é que tem atrás desse sorriso. Mas ela vai falar para você, que ela já conversou sobre isso comigo off-camera. Eu quero ver se ela vai dizer em câmera como ela compararia a comportamentologia do cliente brasileiro, do cliente americano e do cliente hispânico, que são bem diferentes. Bem diferentes. Três, né? Vamos lá. Sendo que o americano e o hispânico, eles têm... O americano não, o brasileiro e o hispânico têm muita coisa em comum. Porque tanto o brasileiro quanto o hispânico, eles gostam de rodear para chegar num ponto. O americano é direto. Ele te pergunta o que você veio fazer aqui, o que você pode me dar de benefício, qual é o que você faz. São rápidas. As perguntas você vai me dar, né? As coisas são rápidas. O brasileiro não. Ele já gira bem longe para chegar no ponto que ele quer. Então tudo isso se estende muito. E para nós que estamos aqui há muitos anos, isso se torna um pouco complicado da gente lidar. Mas a gente vai levando. Mas não significa que o negócio com os hispânicos e os brasileiros seja ruim. Não. É apenas um processo completamente diferente. É a adaptação. E isso é o que eu falo que você tem que aprender. Porque não adianta você querer chegar num cliente brasileiro e querer ser curta e grossa. Você também não vai funcionar. O hispânico é a mesma coisa. Você tem que conversar, perguntar se ele foi bem, perguntar se ele quer um cafezinho, coisa que o americano não. Ele te atende, ele tem 15 minutos, pum, vamos, acabou. E aí eu queria acrescentar uma coisinha, que esse ponto foi muito interessante, que fazendo parte da Câmara do Comércio, a gente tem levantado algumas teorias, né, e até a gente está sendo muito bem defendido pelos próprios americanos. É que tem o brasileiro que tem geralmente aquela índole ruim, né? Então eu acho que nós somos hoje defensores disso, que existe gente ruim em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura. E acho que tem gente boa, como tem muitos brasileiros, tem um lado excelente do brasileiro, tem um lado que a gente tem que valorizar do brasileiro. E a gente tem que acabar com essa história de que o brasileiro tenha que se defrontar com outro brasileiro que vai se aproveitar dele. Tem que se justificar o tempo todo. Existem essas pessoas, mas como existe em qualquer outra cultura. Então a gente também tem que saber valorizar aquele nosso, vamos dizer assim, compatriota que é de índole boa, e é para esse tipo de pessoas que a gente hoje tenta fazer relacionamentos, network com a Câmara do Comércio, com o próprio jornal, que há 22 anos sabe escolher quem são as pessoas boas ou ruins. Bom, vamos falar agora da vida de vocês. Vocês são um exemplo de família. Vocês, quando vieram para o Brasil, vocês tinham 2 filhas pequenas, é isso? Uhum.
4 e 5 anos. Pelo pouco que eu sei de vocês, a decisão de vir para os Estados Unidos, que foi muito tranquila para Heraldo, não foi nem um pouco tranquila para Maida. Por que, Maida? É aquele negócio de você ser totalmente agarrada à família. Sempre quis muito que minhas filhas fizessem sempre muito contato com primos. Então, quando o Heraldo resolveu que viria para cá, a primeira coisa que me veio à cabeça, nossa, é muito longe. Vou perder os laços. Vou perder os laços. Então, aí é que foi difícil para eu aceitar e me convencer de que eu poderia manter esses laços à distância. Quando foi o seu turning point? Quando foi que a América lhe conquistou? Quando eu percebi que você pode realmente continuar tendo esse seu laço familiar totalmente envolvido e poder oferecer aos seus filhos uma condição de vida muito melhor do que eu estava oferecendo para eles no Brasil. Heraldo, quando foi o momento em que você decidiu deixar o Brasil? Bom, a minha história é um pouco mais longa, porque eu em 80 estive aqui na Califórnia e já fiquei um tempo sozinho, não era nem casado, eu já tinha me apaixonado pela diferença que existia, inclusive naquela época muito maiores as diferenças do que hoje, então eu já tinha decidido que um dia viria para cá. Mas meus negócios foram dando certo no Brasil já em 82, 83, fui ficando. Mas já tinha em meta tentar mudar um pouco a maneira dela ver a coisa, porque ela achava longe, realmente naquela época, no aspecto da comunicação, a falta da internet, então era longe mesmo, né? Uma das coisas mais caras que a gente tinha na época era usar o telefone para falar com a família. Hoje todo mundo no WhatsApp não gasta absolutamente nada. Então eu fui fazendo um trabalho de trabalhar na cabeça dela. De lavagem cerebral. E não foi fácil, porque ela é difícil, demoraram-se 9 anos. Mas graças ao Collor, foi quando foi o turning point dela, no plano Collor, quando a gente tinha empregados no Brasil e a gente não tinha dinheiro para pagar, porque estava confiscado naquela época o dinheiro, foi quando ela decidiu. Eu já estava até aqui em março e quando ela decidiu vir. Eu sempre quis vir. É por isso que eu digo também, aconselho a casais que estejam acompanhando esse programa, que é muito difícil que os dois tenham essa decisão ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. É normal que um tenha a ideia primeiro, e o outro ou suporta ou não suporta essa ideia e precisa ter uma coerência muito grande, uma cumplicidade muito grande entre o casal para poder dar certo, porque aqui também o homem sofre um pouco também, ele vai para a cozinha, aprende a mexer com coisas da casa, que não é muito comum no Brasil. Então o meu turning point foi em 1980, quando eu nunca imaginei que viria para cá, eu tive apoio de um familiar que morou lá há 50 anos, e me encantei com o país. Até hoje é um estado que me encanta, a Califórnia, mas acabei vindo para a Flórida, porque para ela também eram só 8 horas de voo. Foi muito o termo da negociação. Exatamente. Foi Califórnia, o casamento acaba. Califórnia tem mais de 3 horas de fuso horário. Exatamente. E o casamento solidificou bastante nesses 35 anos de casamento e 22 de jornal e 25 de América, né? Esses foram Heraldo Manes e Maida Manes, um casal 20, 30, 40, 50, 90, 100, gente da melhor qualidade e que representam absolutamente sem questionamento o que Orlando brasileira tem de melhor. A gente volta na semana que vem daqui direto de Orlando, a terra do Mickey.